Alô galera, Vasco Análise aqui, Marcelo falando. Primeiras pinceladas aí acerca da matéria do GE, dizendo que houve o ajuizamento de uma ação em São Paulo, pela KPMG, cobrando uma dívida, e a juíza teria não colocado o processo em sigilo, em segredo. Essa é a matéria do GE. Então, primeiras pinceladas sobre isso é o seguinte: o Vasco, o associativo, não poderia mostrar o contrato. Se realmente essa história aí for verdade, porque o GE solta algumas coisas às vezes e depois até se contradiz. Várias vezes o GE se contradisse, Mas se for verdade realmente, inclusive ele fala que não teve acesso ainda a todos os tópicos do contrato e tal. E se o contrato está lá dentro dessa ação ajuizada pela KPMG em São Paulo, o GE deveria dizer que teve acesso a todo o contrato, Então, primeiras pinceladas: o Vasco não poderia mostrar esse contrato, porque teria repercussões jurídicas. A cláusula de confidencialidade, ela pode dar uma previsão, fazer uma previsão no contrato que nenhuma parte dele seja mostrada, ou então, com relação a cláusulas tais, não seja mostrada. Daí a confidencialidade sobre algumas cláusulas ou sobre o contrato inteiro. Então, essa matéria do GE agora explode, Vão haver aí vários e vários assuntos sobre isso, repercussões, O Vasco não liberou o contrato. E isso é importante. Sempre frisei aqui nos meus vídeos: o Vasco, o associativo, não poderia mostrar o contrato, porque teria repercussões jurídicas e fatalmente repercussões financeiras, que fariam o Vasco perder o seu direito lá, grande, na convenção de arbitragem, e ser obrigado a reparar pecuniariamente a 777 por mostrar ou o contrato todo, ou partes dele, pela cláusula de confidencialidade. Então, primeiras pinceladas do GE, estou soltando aqui para vocês, matéria que houve aí, por parte da juíza de São Paulo, a liberação do processo para quaisquer pessoas olharem lá, não está em sigilo, não está em segredo. E a coisa boa para o Vasco é que não foi ele que mostrou o contrato e não vai poder ter repercussão alguma aí sobre isso. Então, e mais, agora, se houve realmente essa liberação total das cláusulas do contrato pela juíza lá de São Paulo, vai provar o que a gente vem sempre falando aqui: já poderia ter sido tomado providências drásticas contra a 777, Entrasse na justiça, expulsando ela da sociedade. A ação empresarial sobre isso, a ação com tópico empresarial, tirando o sócio que comete, que faz que haja problemas sérios na sociedade. Sempre houve esse mecanismo. Então, o contrato pode ter problemas na sua gênesis, ou depois do transcorrer do contrato. E o Vasco sempre poderia ter ajuizado uma ação para expulsar, notadamente, que eu digo agora, o Pedrinho, Porque se ele estiver do lado bom, o Salgado nunca quis fazer isso, porque ele vendeu o Vasco, entregou o Vasco, Inclusive a gente está tendo acesso aí, inclusive anteontem, no Conselho Fiscal, que gerou uma dívida milionária para o Vasco, não da SAF, mas para o associativo. Então tudo isso aí vai cair por terra. Quem é Salgado? Quem é Osório? Quem é Duque Estrada? O que eles fizeram para destruir o Vasco? Então agora, fatalmente, eu vou tentar achar aqui o número desse processo, vou tentar verificar lá. São Paulo, saiu agora essa matéria no GE. Se for verdade realmente que as partes importantes do contrato foram liberadas para visitação pública de quem quer que seja no site lá do TJ de São Paulo, já embasa aí uma questão que o Pedrinho lá atrás, desde que assumiu, já poderia ter tirado não só a SAF do controle acionário, poderia ter promovido a retirada, a expulsão do sócio. Lá atrás, em vídeos meus, eu sempre falava isso: a possibilidade de você tirar um sócio por escândalos internacionais, por escândalos nacionais, por conexão com crimes, por conexão com
com sócio que tem outras atividades que não paga, isso tudo macula a sua sociedade. Se eu tenho uma sociedade, Vasco Associativo e 777, e ela comete várias irregularidades, crimes no mundo, eu posso expulsá-la. E aí verificar o quanto vai ter de um possível ressarcimento para 777 ou para associativo, isso aí se discute fora dessa questão, já trazendo aí o Vasco, podendo expulsar juridicamente, através de uma ação, o seu sócio aí, que comete irregularidades, crimes. Eu sempre falei aqui, eu tenho quase 900 vídeos, é só pesquisar lá para trás, sempre falei isso aqui, né? E agora, se for verdade realmente a questão da liberação aí total do contrato, ou as partes que interessam ao Vasco, ao vascaíno, ao torcedor, né, tenha sido retirada a confidencialidade do contrato, só vem a provar mais uma vez que já poderia ter sido tomado medidas drásticas sobre isso, e não só empurrar com a barriga, suspender o processo onde o Pedrinho obteve a cláusula, obteve a retirada do controle acionário da 777 da Vasco SAF e da convenção de arbitragem. Não seria só isso, empurrar com a barriga para tentar uma revenda, e sim anular o contrato na sua gênese, pelos prejuízos lá que foram causados ao Vasco Associativo, à sua marca, e no transcorrer do contrato também. Tudo isso é possível. O contrato ele pode ser maculado e objeto de nulidade, né, na gênese dele, quando ele foi feito, ou depois do transcorrer, pelos efeitos que essas cláusulas podem causar para frente. Então agora vai ser objeto agora de estudo. Eu vou parar aqui tudo que eu estava fazendo para verificar isso aí, para trazer mais informações aos meus inscritos, para corroborar o que eu sempre falei, que poderia haver a suspensão, o banimento, né, a expulsão do sócio do sócio 777 da Vasco SAF por inúmeras e inúmeras irregularidades, né? Inclusive, quem dizia o Vasco iria falir se não tivesse 777 e tal, se colocar no papel, ela colocou menos dinheiro do que deveria ter colocado, ou não colocou nada, porque ela manipulou aí venda de Andrei, venda de Pedro Raul, venda de Egnaldo, venda de Marlon Gomes, venda de outros jogadores. Isso aí são ativos que ela colocou para o patrimônio dela, vendeu televisionamentos, vendeu mandos de campo, pegou adiantamentos aí de montão, à torta e à direito. Então tudo isso aí vai ser objeto de repercussão, não só agora, para resolver essa história rápido, para saber de que lado o Pedrinho está, se vai agir, se já poderia ter agido ou não. Se gostou do meu canal aqui, se inscreva no conteúdo, se inscreva Vasco Análise, dá um like para mostrar no YouTube engajamento, sininho para mostrar aí também que você quer receber as notificações dos meus vídeos quando eles forem ao ar. Vasco Análise, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.